pessoal, aqui é a Carol, Travessa do Livro. Eu tô muito empolgada pro vlog de hoje, tá? Vocês vão ter que me aguentar, porque eu vou fazer uma releitura de Anatema, da Carrie Lake, pra poder ler a sequência que saiu dia 7 de setembro, que chama... Calma que eu não consigo ler. Mas enfim, o nome da duologia é The Eating Woods. Então é isso que vai estar acontecendo no vlog de hoje. Eu tô realmente muito empolgada, porque eu tava esperando muito por essa sequência. Então é isso. Lembrem de usarem os links do canal aqui na descrição do vídeo. Tem link da Amazon, do Mercado Livre. Vocês podem comprar qualquer coisa por esses links, não precisa ser livro. E vocês vão estar me ajudando aqui sem pagar nada mais por isso, então yay. Lembrem de deixarem um gostei no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e vamos começar. Então, pessoal, eu tô muito empolgada, como eu já falei pra vocês e como vocês conseguem ver, porque eu tava esperando muito ansiosamente por essa continuação e eu tô muito feliz que saiu. Só que eu preciso ser honesta e eu não lembro direito do final de Anatema, porque eu li Anatema no início desse ano, logo que a gente tinha se mudado, e eu tava numa ressaca muito grande, porque eu tava muito ansiosa com todas as mudanças que estavam acontecendo. Eu esqueci o final. Eu lembro que foi emocionante, mas eu esqueci o final. Então eu preciso reler, porque vai ser muito importante, porque eu preciso dar tudo de mim pra essa continuação, entendeu? O nome da duologia é The Eating Woods e tem, então, Anatema, o primeiro, e o segundo que saiu, então, que é Eldritch. As capas vão estar aparecendo aqui pra vocês. Esses livros são da Carrie Lake. Eu nunca tinha lido nada dela até eu ler Anatema, e aí então eu me apaixonei pela escrita dela. É muito envolvente, ela escreve muito bem, constrói uns personagens muitíssimo bem, e eu simplesmente me apaixonei. E assim, é um livro comprido, ele tem quase 700 páginas, eu acho que é 690 por aí. Eu preciso dizer que eu fui olhar agora e infelizmente Anatema não foi publicado ainda em português, o que me deixa muito triste, porque é uma história incrível. Eu acho que todo mundo devia ler, e todo mundo que gosta de fantasia com um pouquinho de romance e um pouquinho de mistério e uma pegada meio de terrorzinho assim, ia gostar. Então eu fico muito triste, eu espero que isso aconteça logo, porque a Carrie Lake é incrível. Mas enfim, eu já falei muito de Anatema aqui no canal em alguns vídeos, mas eu vou falar mais um pouquinho. Anatema, a gente vai conhecer uma jovem, eu não lembro o nome dela. Eu acho que é com V, com M, eu acho que é Maeve. Oh, eu acho que é Maeve. Maeve! Mas o apelido dela é Maeve, tá? Então a gente vai conhecer a Maeve. Ela é uma jovem que ela mora num vilarejo ali e, tipo, a vida dela sempre foi assim... Ela sempre foi meio que uma excluída, meio que uma pária, assim, sabe? Por causa de algumas coisas que aconteceram. E esse vilarejo, ele fica bem do ladinho de onde começa uma floresta, que é uma floresta amaldiçoada. Todo mundo tem medo dessa floresta. Quem já entrou nessa floresta não saiu mais. As pessoas têm até medo de passar na frente ali da entrada da floresta, então tem todo um rolê ali com essa floresta. E acontece umas tretas, uns problemas, e a Maeve, ela é banida desse vilarejo. E quando as pessoas são banidas desse vilarejo, eles mandam a pessoa pra floresta, porque aí a floresta se encarrega de lidar com o sujeito. Então é isso que acontece com a Maeve. Eu lembro da parte que ela passa ali na floresta, eu lembro do que acontece e foi muito bom. Assim, ela vai com aquele pensamento de meu Deus, estou na floresta amaldiçoada, que ninguém entra e quem entra nunca sai. Ela acaba descobrindo algumas coisas e ela encontra um assassino que ele teria que proteger ela, mas ele também tem uns segredos em relação a ela e algumas coisas que ele quer. Uma coisa... É ali que eu não lembro direito, gente, entendeu? E é uma parte crucial, sabe? É partir, assim, a metade final, assim, que eu não lembro direito. E como eu falei, é crucial que eu preciso lembrar disso. Então... é isso, eu lembro que o final foi muito, muito bom. O que acontece, não me perguntem, mas eu lembro da emoção que eu senti. Então é isso, eu vou estar relendo Anatema aqui com vocês pra poder ler a sequência, que eu tô muito, muito empolgada. Eu tenho que lembrar daqui pra frente de falar que o nome da duologia é The Eating Woods e não Anatema. Lembrando que esses dois livros estão disponíveis no Kindle Unlimited, todos os outros livros da Carrie Lake eu acho que também estão disponíveis lá. Então, se vocês leem em inglês, por favor, leiam, sintam-se à vontade, porque eu quero muito espalhar a palavra de Carrie Lake sempre que eu posso. Inclusive, não vejo a hora de ler outros livros dela, que já estão na minha lista. Mas enfim, é isso. Chega de falar. Eu vou recomeçando Anatema, e depois eu volto.
pessoal, eu vim atualizar vocês de como tá indo a minha releitura de Anatema. Eu preciso dizer que eu tô muito feliz que eu resolvi reler, porque eu precisava. Eu tô no capítulo 20, que é a página 160 em 26% do livro. Por mais que, enquanto eu vou lendo, eu vou percebendo que eu lembro de muita coisa do que vai acontecer, do que tá acontecendo. Percebi que eu não lembrava exatamente, tipo, de ter realmente entendido tudo o que tava acontecendo. Agora eu consigo perceber que é uma história que tem... que essa parte da fantasia é meio complexa, porque tem muitos nomes diferentes, tem muitos termos e tem muitas explicações e coisas que a primeira vez que eu li eu não peguei direito, tanto porque foi a primeira vez que eu li e tanto porque eu tava de ressaca na época. Então, essa releitura tá sendo muito interessante porque eu já tô percebendo que eu tô entendendo muito mais e muito melhor a história. E eu tô muito feliz porque só tá ficando melhor, eu tô gostando mais ainda. Então, como eu falei, a gente conhece a Maeve aqui. Ela foi um bebê que foi abandonado ali nessa vila e ela acabou sendo adotada graças à bondade de um homem ali, que no caso se tornou o avô dela. Só que esse avô já morreu, o pai adotivo dela também já morreu, e agora quem cuida dela e da irmã dela, porque ela tem uma irmã, é a Agatha, que é a mulher do vô dela, mas ela não é vó dela, é tipo uma madrasta, avó. Enfim. Gente, essa mulher é muito ruim, muito ruim. Tipo, ela não tá nem aí pro bem-estar das duas, tipo, das duas irmãs, ela não tá nem aí. E basicamente quem a Maeve tem do lado dela é a irmã dela, que é a Alessia. As duas são, tipo, as duas realmente se amam, se importam uma com a outra. E enfim, como eu falei, é uma fantasia. E esse lugar que elas moram, essa vila, é como se fosse. É como se fosse, não. É pra ser o lugar dos mortais, então, tipo, dos humanos. Eles acreditam num deus só, num deus específico, e tem, tipo, eles são... Eu sinto que, tipo, a autora meio que talvez fez uma crítica aos católicos fervorosos, tipo, de séculos atrás, sabe? Porque tem, tipo, é pecado falar um monte de coisa, é pecado fazer um monte de coisa. Eu achei meio parecido o jeito que esses religiosos agem. Aquela época que a gente sabe, né, que muita gente morreu, foi perseguida, foi queimada, toda aquela coisa. Como eu já tinha falado, a Maeve é como se fosse uma pária ali nesse lugar, porque as condições ali, ela foi encontrada na beira da floresta e tudo mais, então eles veem como se ela fosse, tipo, uma coisa do mal, que trouxe um inverno muito frio, que trouxe chuva, que trouxe um monte de coisa errada, sabe? Então ela é muito excluída, ela é odiada, as pessoas acham que ela é uma bruxa, que ela é do mal, toda uma coisa. Então, tipo, é isso que eu tô acompanhando até agora. Aconteceu algumas coisas com a Maeve já que eu lembrava, mas que foi muito mais interessante ler de novo agora e realmente entender como essas coisas aconteceram. E a gente também tem o ponto de vista do Zevender. E ele é um personagem muito poderoso, só que ele também é amaldiçoado por causa de umas coisas que aconteceram com a família dele, quando ele era bebê, com o irmão dele, um rolê todo ali, que eu não tinha entendido direito a primeira vez, e agora eu entendi muito melhor, tudo faz muito mais sentido na minha cabeça. Então tá sendo bem interessante, eu tô muito curiosa. Chegar nas partes que eu não lembro direito e pra chegar no final e pra finalmente começar o segundo livro. Mas eu tô realmente muito feliz que eu decidi fazer essa releitura porque eu percebi que era necessário. Eu tô realmente muito empolgada. Como eu falei, eu tô gostando mais ainda do que eu já tinha gostado a primeira vez. E é isso, eu vou continuar lendo e depois eu volto. Gente, eu tô indo pro capítulo 53, que é na página 563, 83% do livro. E eu preciso falar pra vocês que quando eu tava mais ou menos nos 50%, eu lembrei do final do livro. Só que eu não lembrava do que tá acontecendo agora e eu tô em choque, porque agora eu lembrei o que vai acontecer. E tipo assim,
caos. Eu tava um pouco confusa em alguns momentos, eu tava confundindo partes dessa história com uma outra história e acabou que eu tava confusa. Aos poucos eu fui lembrando, mas eu não lembrava dessa parte. Só que agora que começou, eu lembro e eu tô... Ai, gente, eu lembro que foi horrível. Que foi muito tenso. Tipo, eu não lembro exatamente detalhe por detalhe, mas eu lembro da sensação de quando eu li e eu lembro vagamente de algumas cenas e... Que ódio. Eu preciso falar que eu tô passando raiva com a mesma coisa que eu lembro que eu passei raiva a primeira vez que eu li, que é tipo assim, a Maeve tá em perigo. Tem pessoas muito poderosas que estão procurando ela e que, assim, querem matar ela. Bobos. Bobos não. Desce. Coisa. É tão difícil, sei lá, sabe? Usar um pouco a cabeça, se cuidar. Eu sei que não é exatamente culpa dela, mas tipo assim... Sei lá, todos os personagens desse livro me irritam em algum momento, todos juntos, porque assim... Sei lá. E agora eu tô duvidando de que eu lembro mesmo do final, porque eu não sei se eu não tô confundindo de novo. Mas vamos ver. What you doing? Meu Deus! Tu come tudo que tu vê! Carol do futuro aqui, eu tô editando esse vídeo. Eu vim explicar pra vocês por que a gente cuida muito com tudo que a Bubbles tá botando na boca, porque no início do ano passado, de 2024, quando eu comecei a fazer crochê, eu não sei se eu já contei isso aqui no canal, ela simplesmente comeu mais de 1 metro de linha, tipo, muito mais. Eu acho que devia ter, sei lá, uns 2,5 metros, 3 metros de linha que ela comeu. E ela também sempre comia aqueles elastiquinho de máscara, sabe? Então, tipo assim, a gente tem que cuidar com o que a gente deixa em volta. Enfim, aquela vez foi... A gente levou um susto do caralho, a gente teve que levar ela no veterinário pra fazer, tipo... Enfim, foi todo um caos. A gente levou um susto muito grande mesmo. Só que ela não aprende. Tipo, se ela tem a oportunidade de comer essas coisas, eu já notei quando eu tô fazendo crochê, ela vem e ela tenta comer. Esses elastiquinho também que tem naqueles brinquedinhos de gato também, ela também tenta comer. Então, tipo, a gente tem que estar sempre cuidando. Então, quando a gente ouve ela mastigando alguma coisa que a gente sabe que não é comida, a gente tem que ficar em cima. Porque, sei lá, parece que ela não tem comida, sabe? Parece que a gente não dá sachê pra ela todo dia, parece que a gente não dá ração todo dia também. Então, assim, é isso. Eu finalmente tô chegando numa parte que eu lembro que alguma coisa vai acontecer. Tipo, que eu lembro do que acontece. E realmente tinha muita coisa que eu não lembrava desse livro. Eu tô, tipo assim, em choque, como se fosse a primeira vez. Eu tô indo pra parte 3. Meu Deus, cliquei. Gente, esse livro é muito bom. Mas eu ainda não lembro exatamente como termina. Eu acho que eu me confundi antes. Gente, é 1h24 da manhã, eu estava deitada, já tomei meus remédios, estava lendo na cama. E eu terminei a minha releitura de Anatema e eu simplesmente tive que levantar da cama e vim aqui falar pra vocês que, tipo assim, uma das melhores coisas que eu fiz foi reler esse livro porque ele é incrível. Obviamente 5 estrelas de novo e dessa vez ele virou um favorito.
E eu definitivamente tava errada sobre o que eu lembrava do final. Na verdade, uma parte do que eu lembrava, eu achei que na real era de um outro livro e eu tava confundindo, mas era desse mesmo. E de resto, eu não lembrava de basicamente nada, eu confundi muita coisa e foi incrível. Ai, eu chego a estar arrepiada, gente. Eu tô muito ansiosa pra começar a continuação amanhã, porque, tipo assim. Eu tô muito feliz que eu decidi reler. Eu não sei nem como é que tá a minha cara, né? Mas enfim, gente, tô em absoluto choque. Amanhã eu falo mais sobre essa história, mas é isso. Eu tô muito empolgada pra começar a sequência amanhã. E aí eu volto pra falar mais. Bom dia, pessoal! Então, vim aqui falar mais sobre Anatema e começar a sequência e eu tô muito empolgada. Eu terminei Anatema, definitivamente eu fiquei muito feliz de ter feito essa releitura, porque antes eu só tinha dado 5 estrelas pra Anatema, mas agora eu dei 5 estrelas e ele se tornou um favorito. Gente, essa história é incrível, mas ela realmente precisa... Eu acho que eu não tinha pagado nem metade da história a primeira vez que eu li, porque essa é uma fantasia que apresenta muitas coisas novas e diferentes. Por exemplo, no início da leitura tem aquele glossário, aquele negócio tipo de palavras diferentes que vai ter na leitura e o que elas significam. E tem simplesmente 18 páginas disso. Obviamente eu não li tudo, mas já dá pra ver que, tipo, vai ter várias coisas diferentes e com nomes diferentes e que significam coisas, sabe? Então, isso é um pouco mais complicado. Mas enfim, aqui em Anatema a gente conhece esse mundo totalmente novo e totalmente diferente. E aqui a gente vai conhecer a Maeve, que ela é uma jovem que vive ali num vilarejo e ela sempre foi taxada de bruxa, de esquisita, de errada, de... enfim, de tudo. Ela cresceu como uma pária, ninguém realmente gostava dela, ninguém realmente olhava nos olhos dela. A única pessoa que ela tinha era real, tipo, que ela tinha de verdade, que ela realmente se importava e que se importava com ela, é a irmã dela. E esse vilarejo, ele fica bem do lado, na borda de uma floresta, que é uma floresta amaldiçoada, que ninguém nem chega perto, basicamente, da floresta de medo, porque dizem que ali dentro vive um monstro e quem entrou nessa floresta nunca mais voltou pra contar o que aconteceu. Então todo mundo evita essa floresta. Só que eles usam essa floresta pra banir as pessoas que eles acham que fizeram coisas erradas, enfim. Às vezes as pessoas realmente fizeram coisas erradas, às vezes não. As pessoas no poder ali nesse vilarejo, eles acreditam em um deus e eles usam desse deus e dessa religião pra cometerem atrocidades. E isso, como eu já falei, isso me lembra muito, eu acho que a autora fez algum paralelo ali de como a Igreja Católica já foi vista no passado, porque ele simplesmente, por exemplo, a Maeve, ela foi obrigada a sempre usar preto e sempre usar um colar que marcava ela como, sei lá, um ser diferente, um ser estranho, que ela simplesmente foi aceita ali por piedade sei lá, do cara que manda lá, enfim. Mas não que a vida dela tenha sido boa. Então, eles usam essa floresta pra banir essas pessoas que eles acham que merecem punição. E até que acontecem umas coisas muito trágicas e pesadas, e a Maeve acaba entrando nessa floresta. E ali nessa floresta ela vai passar uns perrengues, porque é realmente muito assustadora e tem coisas muito assustadoras e perigosas. Só que essa floresta também serve como uma barreira, enfim, para um outro mundo que existe depois dessa barreira. E é nesse mundo que mora o Zevender, que a gente vai conhecer ele, que ele é um assassino e que vai ser ele que vai acabar protegendo a Maeve de umas outras pessoas ali nesse mundo que querem ela por causa de matar ela, no caso, por causa de uma profecia muito antiga e todos uns rolê. Só que, ao mesmo tempo que ele vai proteger ela, ele não quer proteger ela por causa de umas outras coisas que estão acontecendo. Enfim, a Maeve é muito importante. O sangue dela pode fazer muitas coisas. O sangue dela seria a chave pra quebrar
uma maldição e pra livrar a floresta daquele monstro que fica lá, só que não é tão simples. O destino tinha outros planos pra Maeve e pra todo esse caos. Então, a gente vai acompanhar a Maeve descobrindo esse novo mundo, descobrindo quem ela realmente é, o que ela pode fazer e toda a história desse mundo que ela não fazia a mínima ideia que existia. E é realmente muito interessante, porque a gente tem essa divisão entre os mortais e os que não são mortais, que no caso tem magia, que eu não lembro o nome que eles têm aqui no livro, mas é muito interessante porque tem aqueles que têm os seus poderes vêm do sol, tem aqueles que os poderes vêm da lua, tem o povo da Maeve, que a gente vai descobrindo um pouco sobre isso, que é bem obscuro e que a história meio que foi apagada, a história meio que foi reinventada para servir os propósitos de pessoas que estão no poder. E tem toda uma questão também de as pessoas que estão no poder, elas controlam coisas que as outras pessoas precisariam para viver. Então tem todo um rolê ali de muito poder, pouco poder, as pessoas sem nada, sabe? Então é realmente muito interessante. É muito detalhezinho, muita coisa diferente desse mundo, dessa magia, essas profecias. Então é realmente muito interessante. E é simplesmente incrível acompanhar a Mavis nessa jornada, ela descobrindo essas coisas que ela pode fazer, ela descobrindo esse novo mundo, essas novas pessoas. É simplesmente incrível. Eu simplesmente amo a Mavis, por mais que em alguns momentos ela me irrite, não é porque eu não entendo ela, é simplesmente porque eu gostaria que ela não sofresse e ela toma algumas escolhas que eu fico tipo assim, meu bem, me ajuda a te ajudar, mas ela é muito corajosa, muito determinada, ela é inteligente e assim, o que ela faria, o que ela faz pelas pessoas que ela ama, assim, gente, eu amo a Maeve e eu queria poder proteger ela de todo mal. E eu também gosto muito dos outros personagens que a gente vai conhecendo ao longo da história. A gente conhece a Rakia, que ela é irmã do Zevender e ela é simplesmente uma das personagens que eu mais gosto da história. Por mais que eu tenha uma relação de amor e ódio com ela às vezes, porque ela é muito inconsequente, às vezes, na minha opinião. Só que eu totalmente entendo o porquê ela ser assim, porque ela passou por muitas coisas no passado, enfim, não quero entrar em muitos detalhes, mas eu simplesmente amo essa personagem, ela é incrível, ela é bondosa, ela é amorosa e enfim. E também é muito legal acompanhar a relação da Maeve com o Zevender e com os outros personagens que eu falei que vão aparecendo, com a Rakia também. Então, eu gostei muito de ter feito essa releitura, porque tinha muita coisa que eu tinha deixado passar, que eu não lembrava direito, que eu tinha me confundido. Então, realmente foi incrível fazer essa releitura. E o final eu simplesmente... Gente, foi absurdo. E eu realmente não lembrava, eu tinha confundido. Eu lembrava de uma coisa que acontece antes do final e eu achei que aquele era o final. E eu confundi algumas coisas com outros livros. Caos. Lembra que eu falei que eu lembrava que o final tinha me deixado surtada? Então, eu fiquei surtada de novo, porque o final é simplesmente absurdo e deixa muitas coisas penduradas e engatilhadas pra sequência. Não só da história da Maeve, da história do Zevender, mas a história, tipo, de muita gente, de muitos personagens e de, assim, de tudo realmente. Não é uma coisa que fica meio só... sabe? Então eu achei incrível, ao mesmo tempo que eu tô empolgada pra começar a sequência, eu tô com medo. É isso, eu vou então começar a sequência hoje. Eu juro, eu acho que eu queria muito que Anatema fosse adaptado também pra um filme ou alguma série, mas ao mesmo tempo que eu gostaria que isso acontecesse. Vocês sabem que eu não sou muito fã de adaptações, então eu não sei até que ponto isso seria uma coisa boa. Porque é uma história muito complexa e com muitas voltas e com muitas informações que eu não vejo sendo possível, sabe? Fazer de um jeito que ficasse legal, o que me deixa triste porque eu acho que seria... Gente, seria uma série incrível. Vamos começar. Ai, gente, uma coisa. Nesse livro, a gente tem, né, como eu falei, esse mundo mágico. Enfim, nesse mundo mágico tem umas certas criaturas. A autora às vezes fala dessas criaturas como sendo tão grandes quanto um gato. E daí eu olho pra minha gata e eu penso, isso não é tão grande. Só que ela tá falando de aranhas, por exemplo. Um exemplo.
E daí eu olho pra minha gata e eu fico tipo assim, tá, se eu visse uma aranha desse tamanho, eu ia morrer. Então, faz sentido. Mas enfim, fatos aleatórios. Eu vou começar a continuação e depois eu volto. Pessoal, vim atualizar vocês de como tá indo esse vlog de leitura, mas primeiro eu preciso contar que ontem à noite a gente viu o Dan Brown, teve o evento que eu falei pra vocês lá no vlog de leitura do novo livro dele, que inclusive se vocês não assistiram, eu vou deixar o link aqui pra vocês irem assistir. Foi muito especial porque, como eu falei, esse livro novo dele se passa aqui em Praga, que é onde eu moro, e foi incrível. Então a gente conseguiu ver ele. The man who wrote 3 books and nearly nobody cared. The man who has at his home so-called fortress of gratitude. And the man who loves deeply his dog, Winston. You would assume that he would be walking on stage now. But I do have to be honest with you. Dan Brown is not coming on stage. He has already arrived. Dan Brown! Foi um evento, enfim, que ele falava sobre o livro, enfim, tudo mais, e foi realmente muito interessante. E, gente, foi muito especial, eu fiquei muito feliz de poder ter participado disso, ter vivido esse momento, uma coisa que eu nunca imaginei que estaria acontecendo, e foi incrível. E eu encontrei o Paulo Haas, da Livraria em Casa, eu fiquei muito feliz, porque, gente, foi uma coincidência muito absurda, porque, tipo, a gente tava na fila quase entrando no evento já, e ele apareceu. E aí eu olhei pra trás e eu fiquei, meu Deus! E tipo, mas as chances dele ter aparecido bem na entrada que a gente tava, na hora que a gente tava ali, gente, foi absurdo, porque a gente ficou um bom tempo na fila e tinham várias entradas. Então, aí fiquei muito feliz, ele foi muito querido e eu fiquei realmente muito feliz. Mas enfim, vamos falar desse vlog, né? Eu tô lendo então Eldritch, que é a continuação de Anatema. Eu tô indo pro capítulo 16, que é na página 168, 21% do livro. E eu preciso dizer que até agora, não é que eu não esteja gostando, porque, tipo, a história tá interessante, mas eu sinto que nada realmente aconteceu. Tipo, parece que tá num limbo, assim, sabe? Eles estão vivendo num limbo. Esse livro realmente começa onde Anatema acabou. Só que parece que nada realmente aconteceu. Eles estão ali vivendo num lugar, meio isolados, enfim, com circunstâncias bem ruins. E eles estão esperando uma coisa acontecer que eu não posso falar pra vocês. E, tipo, parece que nada mais tá acontecendo, entendeu? Então eu tô, tipo, poxa, quando que alguma coisa vai acontecer? Ao mesmo tempo, os capítulos continuam sendo intercalados entre o ponto de vista da Maeve e o ponto de vista do Evander, e a gente tem os capítulos do ponto de vista de uns outros personagens que estão vivendo umas outras coisas que tá acontecendo, o que eu achei interessante de saber porque eu tava curiosa. Só que nesse livro, a gente tá descobrindo mais sobre o passado do Evander, que é um passado muito pesado, com muitos traumas, tipo, ele passou por muitas coisas muito sérias e muito traumatizantes, e a gente tinha só, tipo assim, raspado a superfície de tudo isso em Anatema, e então aqui a gente tá tendo a visão geral do que aconteceu. Ele passou muitos anos sendo um prisioneiro num lugar em que, tipo, tipo, as condições de vida eram muito ruins, eles apanhavam, enfim, todo um rolê. E aí depois ele passou a ser prisioneiro de umas outras pessoas, que eu acho que foi pior ainda. Então, aqui a gente tá vendo, do ponto de vista dele, esse passado dele, o que tá sendo bem interessante. Eu tô gostando dessas partes, mas mesmo assim, tipo, eu sinto que nada realmente tá acontecendo. A gente tá descobrindo sobre o passado dele, mas até agora, tipo, nada, assim, demais aconteceu. Mas no início do livro, antes da história começar, a autora fala que esse livro a gente ia descobrir mais sobre o passado do Evander e que era pra gente ter calma,
porque as coisas iam se conectar e as coisas iam fazer sentido. Então, eu tô esperando ainda. E assim, uma coisa que me deixa um pouco frustrada é que esse livro tem 776 páginas, então, tipo, ele tem quase 100 páginas a mais do que Anatema, e eu já acho Anatema um livro bem longo. E eu não sei exatamente se precisava de tantas páginas, eu acho que algumas coisas poderiam ter ficado de fora. Eu não me importo de ler um livro longo, de ler um calhamaço, só que eu tô achando, por exemplo, que essas 160 e poucas páginas que eu li até agora não precisava de tudo isso, sabe? Isso dava pra ter tirado pelo menos 60 páginas. Então, eu não sei. Talvez eu ainda não cheguei na parte que as coisas começam a fazer sentido, tipo, do passado dele com o que ele tá vivendo agora. E daí tudo vai valer mais a pena. Mas até agora eu tô achando realmente muito parado o momento do presente, do que tá acontecendo agora. E eu esperava que mais coisa tivesse acontecendo, porque realmente tá meio maçante acompanhar essa situação que ele e a Maeve estão agora. Tipo, como eu falei, parece que eles estão num limbo, assim, nada realmente tá acontecendo, eles estão esperando alguma coisa acontecer, mas nada realmente acontece. Mas então é isso, eu vou continuar lendo e depois eu volto. Gente, eu acabei. Eu estou em absoluto choque. É 2h15 da manhã e eu acabei Eldritch, eu acabei a continuação de Anatema. Eu estou em choque e eu também tô puta, porque vai ter mais um livro. Vai ter mais um livro que o título ainda vai ser anunciado e que é pra sair em 2026. Daqui 2 anos. É muito tempo. Gente, eu tô em absoluto choque. Não, 2026 é ano que vem. Eu tenho muitas opiniões sobre esse segundo livro, sobre Eldritch, bem confusas, bem conflitantes. E esse final foi simplesmente absurdo. E eu preciso pensar e descansar também, mas eu preciso pensar pra descobrir como eu me sinto ainda em relação a essa história e como eu me sinto sabendo que não acabou. Que são 785 páginas e não acabou. E vamos ter mais um livro pra ver esses personagens sofrendo mais ainda. Então eu preciso pensar pra ver como eu vou me sentir. Mas eu tô em choque, gente, meu Deus. Eu não sei se eu vou conseguir dormir. Que absurdo. Oi, pessoal, eu tô passando aqui então pra finalizar este vlog. Eu tenho muitas opiniões na minha cabeça sobre essa sequência, muitas opiniões bastante conflitantes, mas eu acho que já ficou muito claro o quanto eu realmente amei Anatema, o quanto eu me apaixonei por esse mundo que a autora criou, por esses personagens, pela escrita dela. Então eu não esperava nada diferente dessa sequência. Eu acabei me decepcionando um pouquinho, talvez. Esse segundo livro, ele começa bem onde Anatema termina, o que eu gosto disso, vocês sabem, mas esse segundo livro, ele não é dividido em partes como Anatema. A primeira parte, a primeira metade, basicamente, desse livro, eu achei muito cansativa, eu achei muito repetitiva. Eu tinha a impressão de que eu lia e nada exatamente estava acontecendo no presente. Porque, como eu já falei, aqui nessa sequência a gente vai descobrindo aos poucos sobre o passado sombrio dos Evander e como tudo aconteceu, tudo foi assim, sabe, se desenrolando para chegar até onde
eles estão no presente, basicamente é assim. E por mais que eu também achei essas partes um pouco cansativas, foi essa parte do passado dos Evander que salvou essa primeira metade do livro pra mim. Então a gente vai conhecer o passado brutal dele, tudo que ele já passou nas mãos de algumas pessoas, e o porquê de muita coisa é esclarecido, e o como também, e eu confesso que eu me surpreendi muito com essas partes, me surpreendi com uma reviravolta que a autora colocou ali no meio. É uma reviravolta que ela colocou ali em relação a toda a história dos Evander e da Maeve, que eu gostei muito, eu achei lindo, eu achei triste, eu achei pesado, eu achei diferente. Então, eu acabei gostando bastante dessa parte. Mas mesmo assim, eu me sinto um pouco decepcionada em relação a toda essa história, porque eu sinto que eu esperava mais da sequência de Anatema, sabe? Porque por mais que muita coisa acontece nessa história, eu ainda olhando pra trás, eu sinto como se a maior parte da história tivesse sido num limbo, assim, como eu já falei. Parece que, assim, tinha muita coisa pra acontecer e a gente só fica acompanhando esses personagens esperando essas coisas acontecerem, só que nesse meio tempo, tipo, nada realmente acontece. Nenhum acontecimento, assim, grandioso, específico, que realmente me chamou a atenção. A gente só via esses personagens ali, parados, enfraquecendo, esperando, planejando, mas nada realmente acontecendo. E quando finalmente começou a acontecer alguma coisa, eu achei que foi tarde, sabe? Pra um livro com tantas páginas, eu acho que esse é o problema na real. Foram muitas páginas, eu acho que podia ter tido menos. Bem menos. Aquilo que eu falei lá no começo, quando eu tava em 160 e poucas páginas, eu continuo achando isso pro resto da história. Tipo, podia ter tido, sei lá, quase 200 páginas a menos. Juro, gente. Mas, quando as coisas finalmente começaram a acontecer, foi por aí que eu comecei a desconfiar que talvez essa história não ia ser o final, porque as coisas começaram a se desenrolar, as páginas começaram a passar e ainda tinha muita, mas muita coisa para ser esclarecida. E eu vi que não ia ter página suficiente pra isso acontecer de um jeito decente. Foi aí que eu comecei a desconfiar que esse não era o último livro de Anatema. E quando o livro entra na reta final, é basicamente uma bola de neve, de caos, de merda, de momentos felizes, de sofrimento, de coisas boas, de coisas ruins, de morte, de tudo, gente. Literalmente. Principalmente de dor e sofrimento, né? Infelizmente. E foi essa reta final que salvou o livro pra mim. Por mais que eu tenha odiado o final, eu realmente não gostei desse final. Porque esses personagens já sofreram tanto. Tanto. Mas tanto. E o jeito que o livro acabou, ficou muito claro que eles vão sofrer, tipo, muito mais ainda, sabe? Então, eu não fiquei muito empolgada pra essa continuação, não me senti como eu me senti quando eu terminei Anatema. Então, eu tô, como eu falei, sentimentos muito confusos dentro de mim em relação a esse livro. Sério, eu fiquei muito angustiada com esse final, eu realmente não gostei. Se eu tivesse o terceiro livro na mão agora, eu não leria, entendeu? Então eu espero que eu mude de ideia até ano que vem. Então, infelizmente, eu acabei me decepcionando com essa sequência. Eu esperava muito mais. Então, graças ao final, que eu dei 4 estrelas, porque eu tava pensando em dar 3, pra vocês terem noção. Então, tipo assim, foi difícil, sabe? Eu esperava muito mais, eu esperava mais de tudo, assim. Eu não gostei muito de como a história seguiu no presente em relação aos Evander, por exemplo. Eu não gostei do que a autora fez com ele aqui. Foi interessante descobrir o passado dele, pra entender o que estava acontecendo no presente, mas eu não gostei das coisas que estavam acontecendo no presente com ele. Eu não gostei de como a Maeve agiu em certas situações. Em outras, ela foi simplesmente incrível e maravilhosa, como sempre, mas em algumas eu simplesmente pensei, minha querida, não. Ai, gente, eu não sei, eu realmente passei muito nervoso nessa leitura, não foi o que eu esperava. E é isso, eu infelizmente me decepcionei e vamos ver se até ano que vem eu tenho vontade de ler o terceiro quando sair. Eu até acho que sim, porque eu sou trouxa e eu vou querer saber como esses personagens vão terminar. E, enfim, mais um livro que me fez querer ter uma conexão mágica com algum bichinho e nunca terei. Mas enfim, gente, é isso então pra esse vlog. Eu realmente tô muito chateada que eu não amei Eldritch como eu tinha amado Anatema,
que viram um favorito. Eu tô muito triste mesmo, mas eu continuo recomendando muito. Eu fico muito triste que não tem em português. Eu espero que seja publicado, mas eu não, sendo bem sincera, não sei se vai ser. Se vocês leem em inglês, gente, eu super recomendo, é uma história incrível. Gente, Anatema é tudo de bom e quem sabe vocês gostam mais de Eldritch do que eu gostei. Então é isso, eu super recomendo, eu fiquei muito feliz de fazer esse vlog porque é uma história que eu amei muito, enfim, eu precisava panfletar mais, tanto essa história quanto essa autora. Então é isso. É isso pro vlog de hoje. Deixem aí nos comentários se vocês já ouviram falar de Anatema, se vocês já leram alguma coisa da Carrie Lake, se vocês se interessaram por essa história, enfim, eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Lembrem de usarem os links do canal aqui na descrição do vídeo. Comprando por esses links vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. Lembrando que não precisa ser livro, gente, pode ser qualquer coisa. E tem link da Amazon e do Mercado Livre. Lembrem de deixar o gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E pro vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo então.